Papo Reto. Pois é, agora são 6 horas e 57 minutos, a gente segue falando de saúde, porque a pasta de saúde aqui do governo de Goiás informou que um segundo caso da hepatite misteriosa está em investigação no estado. Não foi divulgada a cidade onde essa pessoa mora, nem o estado de saúde dela. O primeiro caso foi de uma criança de 2 anos, moradora de Aparecida, que já está curada. Essa hepatite aguda de causa desconhecida vem desafiando a comunidade médica em todo o mundo, porque é identificada em crianças e jovens de 0 a 17 anos de idade e pode provocar inclusive a falência total do fígado e até mesmo evoluir para a morte. Por isso é importante os pais ficarem atentos aos sintomas. Quem nos ajuda a entender um pouco mais sobre essa doença é o médico hepatologista Rafael Ximenes. Boa noite, doutor Rafael, tudo bem? Boa noite, Matheus, tudo bem? Quais são esses primeiros sintomas? Qual é essa mensagem de alerta que nós podemos trazer para as pessoas, doutor? Certo. Os primeiros sintomas de uma hepatite costumam ser sintomas mais inespecíficos. Então, mal-estar, febre, desconforto abdominal, falta de apetite, enjoo. E em algum momento pode aparecer a icterícia, que é a pele amarelada, o olho amarelado, que chama mais atenção para que se trata de uma doença do fígado. Certo. E como é identificada essa hepatite de causa desconhecida? Tentando diagnosticar outros tipos de hepatite e não encontrando uma resposta? Explica um pouco para a gente sobre essa situação que a gente vivencia e observa hoje, doutor. Isso, exatamente. Então, existem algumas causas mais comuns de hepatite. Então, as hepatites virais A, B, C, D e E, por exemplo, lesão por medicamentos, hepatite autoimune, que a gente pesquisa e, nesses casos, não têm sido encontrados. Sempre existiu um percentual de casos de hepatite que você não sabia a causa, mas esse número aparentemente aumentou, o que acendeu o alerta para que a gente tivesse mais atenção com esses casos. O fato de nós já termos registrado um caso confirmado aqui em Goiás, outro ainda em investigação, isso pode fazer com que o nosso alerta deve ser maior do que em outras unidades do país? Sim, a gente tem visto relatos em todo o mundo, né? Já tem mais de 20 países, pelo menos, que relataram algum caso suspeito ou confirmado, e no Brasil, 15 estados, se eu não me engano, tem pelo menos um caso suspeito. Então, todo mundo tem que ter um certo alerta, mas aqui, depois de aparecer um segundo caso, com certeza esse alerta é maior. E aí, esse nível de atenção, doutor, está mais relacionado aos sintomas mesmo que podem surgir, ou a gente pode ter outras medidas de prevenção relacionadas a isso? Os sintomas, então, se uma criança desenvolve um quadro, em especial a suspeita, de uma das possíveis causas é um adenovírus. Ele causa muitas vezes vômito, diarreia e depois aparece a icterícia, essa criança ela tem que ser avaliada por um médico. E em termos de medidas de prevenção, o adenovírus ele é transmissível principalmente por alimento contaminado, água contaminada ou má higienização das mãos. É um vírus que é eliminado nas fezes e daí vem o potencial de contaminação. Inclusive, eu acabei de receber a informação que os 2 casos que nós temos aqui em Goiás ainda são tratados como suspeitos, afinal de contas a causa ainda é desconhecida e os avanços para a gente tentar descobrir essas causas, doutor, muitas vezes podem levar muito mais tempo do que a gente imagina, né? A ciência tem o seu ritmo próprio para compreender essas questões relacionadas à nossa saúde. Então, essa mensagem de ter um cuidado maior com a higiene dos alimentos e tentar identificar esses sintomas precocemente são o recado que a gente precisa passar para as pessoas nesse primeiro momento. Isso. Nesse momento, cuidado de higienização das mãos, dos alimentos, aqueles cuidados em relação à parte respiratória, que existe potencial de transmissão respiratória do adenovírus também. Então, cobrir a boca, o nariz, quando a pessoa for tossir, espirrar, tudo isso são medidas de prevenção.